bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Esse dia é um marco para a nossa fé, um marco de esperança, um marco também que posiciona também a nossa vida comunitária. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês momentos como nós tivemos há pouco, né? Nessa harmonia das canções, das orações. Tem uma beleza aí extraordinária e vocês não fazem ideia do quanto isso me emociona, porque esse ano a comunidade vai debutar, vai fazer 15 anos de história, né? Desde o seu início, dos primeiros encontros, né? E nós vamos para a celebração de 15 anos da nossa existência. E foram vários processos que nos trouxeram até aqui, e ver esse lugar, esse espaço, essa casa, ver cada um de vocês aqui acolhidos nesse movimento tão harmonioso de comunhão, é resultado e fruto de orações, né? Não só da minha oração, mas de oração de todas as pessoas que passaram por aqui e comungaram conosco. Louvo a Deus por isso. Páscoa. Feliz Páscoa. Queria que você abrisse seu aplicativo, sua Bíblia, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o texto. Vamos ler o capítulo 22, vamos ler 4 versículos. Peço para que você me acompanhe nessa leitura. Lucas 22, versículo 15, é o tema da nossa leitura. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É sempre uma alegria saber que nós compartilhamos do Evangelho com tantas pessoas em lugares tão distintos e tão diferentes. Que você possa reservar esse momento de ceia. Peço para que você, na sua casa, separe um cálice e um pão. Ainda que seja difícil, seja um copo d'água, uma bolachinha, você tem lugar à mesa e tem a possibilidade de participar dessa ceia que nós vamos compartilhar aqui juntos e juntas. Então prepare esse tempo, esse momento, mande essa mensagem para os seus amigos e familiares, para que você possa também difundir a mensagem e o amor de Deus para todos os cantos. Lucas 22, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Até aí. Oremos ao Senhor. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Pedimos que a sua graça continue a nos envolver e nos capacitar a compreender a sua voz. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Que toda a sabedoria compartilhada nos textos seja assimilada por nós, e mais do que assimilada e compreendida, que ela seja instrumento para o nosso cotidiano, para as nossas relações. Usa as nossas vidas, ensina-nos. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido nessa manhã. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Semana Santa, né? Páscoa. Domingo de Páscoa. Nos últimos dias, nós nos debruçamos a uma experiência voltada a esse período santo, voltado ao domingo de Páscoa, com esse movimento que chamamos um movimento de esperança, né? Um movimento que nos leva a um lugar de renovação
e um movimento também em que nós nos despimos de toda egocentricidade, todo ego. Nos despimos de nós mesmos, mas não eliminando no sentido da nossa existência, mas de tudo aquilo que nós construímos, ou de todas as nossas percepções equivocadas. Pensamos a Páscoa, pensamos a Semana Santa, na oportunidade de ressignificar a nossa experiência no mundo. Na oportunidade de ressignificar também a nossa relação com Cristo, a nossa relação com Deus. Para que a partir disso nós possamos construir juntos e juntas uma jornada espiritual compartilhada com os nossos irmãos e irmãs e sempre protagonizada por essas relações, sempre muito protagonizadas por estas amizades que estão construídas ou que estão sendo construídas nesse processo de aproximação com os nossos irmãos e irmãs e nesse processo de aproximação que nós temos com Jesus. Inspirados com Jesus, temos a oportunidade de espelhar essa relação com a nossa família, com a família de Cristo, com todos aqueles que estão à nossa volta, com o nosso próximo. O domingo passado foi um domingo de reflexão em que nós lemos um texto que ele é fundamental para o judaísmo, um texto fundante, um texto que é muito importante para o povo de Israel, para o povo hebreu, e que mostra para nós o significado da Páscoa judaica. A Bíblia tem 2 eventos que são base da experiência pascal. E uma das experiências é o Êxodo. Quando lemos o texto de Êxodo, conseguimos compreender a Páscoa de Deus nesse movimento relatado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós também temos uma experiência, um texto que também retrata um evento, a chegada de Jesus. E Jesus abrindo caminhos e proporcionando uma nova Páscoa. A Páscoa de Jesus, relatada no Novo Testamento. Então, esses são os 2 eventos. O Êxodo, do Antigo Testamento, e a Páscoa de Jesus, no Novo Testamento. Nós examinamos juntos, e se você esteve aqui ou nos acompanhou pela internet, conseguiu entender que Moisés estava exilado há 40 anos no deserto. Ele estava pastoreando no deserto e, de repente, ele encontra uma sarça, um arbusto, queimando, pegando fogo. E, como todos sabem, uma sarça queimando no deserto é uma situação muito comum. Acontecia corriqueiramente. Se você está num lugar de terra seca ou de seca, de falta de água, né? de cenário árido e com calor hostil, obviamente haverá uma combustão espontânea. Então, combustão espontânea acontecia no deserto, especialmente nesses galhos, né? de sarça. Eles queimavam. Então, Moisés viu uma sarça queimando, que poderia ser uma coisa corriqueira, mas ele observou algo além. Aquela sarça ela não se consumia com o fogo. E ele se aproximou para tentar observar isso de perto e entender qual é esse tipo de fenômeno que estava acontecendo. Quando ele vai se aproximando, Deus fala: Moisés, Moisés, calma, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é uma terra santa. Extraordinário, eu não quero nem entrar no mérito de pensar o que é essa terra santa, mas é importante a gente sempre observar nos nossos estudos que esse lugar que Moisés precisa tirar as sandálias e pisar como terra santa é o continente africano. Nesse lugar, Deus promove um encontro com Moisés. Nesse encontro com Moisés, há uma expressão muito importante de Deus nesse diálogo promovido com Moisés, porque ele promove
ou dá a oportunidade a Moisés de ser parceiro de um processo de libertação do seu povo. E é muito lindo pensar que Deus está sempre procurando parceiros e parceiras para caminhar numa jornada de libertação do seu povo. É extraordinário pensar que Deus está nos convocando sempre para uma jornada de libertação. E pensar também que Ele está sempre demonstrando o seu compromisso com a humanidade, em manter a humanidade viva. O seu compromisso e o seu interesse com a liberdade, e o seu compromisso e o seu interesse em oposição a todos os sistemas opressores. Deus está em oposição a todo e qualquer sistema opressor. O movimento de Deus na história da humanidade e na história da sua relação com a humanidade é nos ensinando algo muito importante. Deus está empenhado com os movimentos de libertação. Deus fez um compromisso com os movimentos de libertação. Todo e qualquer sistema opressivo terá Deus como inimigo. Todo e qualquer sistema opressor terá Deus como adversário. Ponto. Seguimos. A Páscoa, uma festa judaica. Uma festa que tem origem no Egito, território, continente africano. A Páscoa ela nasce no Egito. Os estudiosos vão dizer que esse movimento acontece no século XIII. Não há uma precisão a compreender quando isso acontece, mas pelos cálculos, os estudiosos vão dizer que no século XIII o êxodo acontece. E acontece no Egito, no império do faraó Ramsés II. Ramsés II era o faraó daquele tempo. E para a gente caminhar nessa compreensão do significado da Páscoa, eu vou precisar relatar alguns atos dessa jornada ou dessa trajetória. O primeiro ato é que a gente precisa entender que o povo hebreu, ele nasce de uma promessa. Certo? O povo hebreu nasce de uma promessa. E que promessa é essa? Uma promessa de Deus feito para um sujeito que nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus, que fica no sul da Mesopotâmia, mais precisamente na região afroasiática, mais precisamente no Golfo Pérsico, no Iraque. É nesse lugar que Deus chama um homem de nome Abrão, que vai receber depois o nome de Abraão. E ele dá uma promessa a Abraão, dizendo que da semente de Abraão viria uma grande nação. E essa grande nação abençoaria todas as famílias da terra. Guarde isso. Essa nação herdaria a terra de Canaã, que é essa terra prometida. A terra prometida é essa terra que abençoaria todas as famílias da terra. E quando os descendentes de Abraão, passados os anos, vieram foragidos de um tempo de escassez, de seca, de fome e de dificuldade para o Egito, eles foram recebidos como hóspedes de honra por um outro personagem chamado José. O povo hebreu, num tempo de seca e de escassez, correu para o Egito, e no Egito encontrou José,
que recebeu esse povo para serem hóspedes de honra no Egito, para comungarem, né, de tudo o que eles tinham de bom e de benefício, e que a partir dali fosse compartilhado com esse povo. José, neto de Abraão, filho de um hebreu, ele é um administrador, ele é o maior administrador do Egito naquele momento. Ele era quem administrava as riquezas do Egito. José recebe esse povo, mas passados anos, José morre. Passados anos, o faraó do tempo de José também morre. E esse faraó não mais compreende aquele povo hebreu que estava no meio dos egípcios como hóspedes de honra. Começa a se preocupar com o aumento da população do povo hebreu dentro do território egípcio e começa a entender isso como uma ameaça. Esse novo faraó, que desconsidera, né, a honra desses hóspedes, imprime sobre eles um regime de escravidão. Esse povo hebreu agora estava escravizado, longe da sua terra, longe da sua origem, da sua expressão religiosa, se relacionando com outros deuses, com outra manifestação e outra forma de fé. E eles se sentem perdidos. Não se sentem pertencentes daquela terra e mais, eles se sentem opressos, porque estão escravizados nesse tempo. Todos estão me acompanhando? O povo hebreu agora está em terra desconhecida. E eles estão sofrendo um regime de escravidão muito rígido. Sofrendo dor, sofrendo também a sua própria morte, né? A sorte, né, era uma sorte de escravidão. Então, o segundo ato é compreender esse processo de escravidão, porque agora esse povo vivia em profunda angústia, em conflito com a sua própria história e em conflito com a sua própria identidade. Eles estavam agora escravizados numa outra cultura, num mundo de outros deuses e em condições de indignidade, em condições de sofrimento, de dor, em condições de morte. É nesse contexto que só depois de 420 anos de escravidão surge na história um homem chamado Moisés. 420 anos sobre um regime de escravidão, surge na história um homem chamado Moisés. Por que eu estou dizendo todo esse contexto? Porque nós precisamos ter essa dimensão de diálogo, de conversa, de relação de Deus com o seu povo. Como a história se manifesta nesse processo e nesses regimes. E o surgimento desse libertador sendo um parceiro de Deus para resgatar o povo desta situação de injustiça. Entende? Moisés é chamado por Deus para ser um agente de libertação, para tirar o povo hebreu da terra do Egito e levar esse povo para uma terra nova, uma terra prometida, a Canaã. A terra prometida nada mais é que o reino do Shalom. Shalom significa paz, ou também pode ser
ampliado, né, no seu significado, Shalom significa abundância de tudo para todo mundo. Abundância de tudo para todos. Reino de prosperidade. Shalom é justiça e paz para todas e todos. Agora vamos para essa Páscoa judaica. O povo hebreu, antecedendo a 10ª praga naquele processo, recebe uma mensagem de Moisés. E aí você pode conferir em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21 e 22. E eu vou ler para você. Porque o povo hebreu, antecedendo essa praga, atende uma convocação de Moisés. Moisés convocou toda a autoridade de Israel e disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para a celebração da Páscoa. Peguem um feixe de ísopo e molhe no sangue que estiver na bacia em que esse cordeiro foi sacrificado. Passe o sangue na viga superior e na lateral de cada porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Essa foi uma determinação de Moisés, para que o sangue daquele cordeirinho sacrificado fosse aspergido nos umbrais das portas de cada casa do povo hebreu, para que quando o espírito da morte passasse, não adentrasse aquela casa. Para que quando o espírito da morte passasse, identificasse que naquela casa haviam famílias que estavam protegidas e nessa condição de Páscoa, ou em preparação para a Páscoa. O que significa Páscoa? Passagem. Em preparação para a passagem. A passagem da escravidão para a liberdade. Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade. Da escravização para a liberdade. Os judeus se santificam e celebram a Páscoa, sacrificam um cordeiro para cada uma das famílias, faz esse processo, né, de aspergir os umbrais de cada porta, e aquele cordeiro, ele é morto e ele serve de alimento. As pessoas comem daquele cordeiro, inclusive as suas vísceras, eles se alimentam da totalidade daquele cordeiro, porque a partir dali eles teriam uma grande saga, uma grande fuga, e eles precisariam estar alimentados, preparados para essa jornada. Eles ficam até o amanhecer, até o sinal. E em Êxodo, capítulo 12, versículo 26, diz assim: quando os filhos dos hebreus perguntarem aos seus pais, o que esta cerimônia significa para vocês? Em outras palavras, quando os filhos dos hebreus perguntavam, o que significa a Páscoa para os seus pais? Eles responderiam, Páscoa significa escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Escravidão, libertação, cordeiro e shalom. Esse é o significado da Páscoa. E aquele povo, aproximadamente 2000 anos, celebra a Páscoa nesses moldes. Celebravam a Páscoa, lembrando o tempo de escravidão, o tempo de libertação, do sacrifício de um cordeiro imaculado e do shalom, a chegada na terra prometida. Quarto e último ato da minha fala, a Páscoa de Jesus. E por que a Páscoa de Jesus? Porque, meus irmãos, diante de tudo que eu falei, óbvio que eu estou fazendo, né, um processo rápido para o nosso entendimento, é que seria muito óbvio
olhar para todos esses fatos históricos, entendendo que eles introduzem, profeticamente, a chegada de Deus na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos esses fatos históricos que aconteceu com um povo específico, nós compreendemos que nada mais é que um processo, até para nós, de assimilação da chegada de Jesus na história presente. Olhar para o Antigo Testamento é compreender no Novo o movimento de Deus em resgate da humanidade em sua plenitude. Porque se antes a Páscoa era um movimento para um povo específico, hoje a Páscoa de Jesus celebra a ampliação dessa esfera, que não é mais para um povo específico, mas é para todas as famílias da terra. Você se lembra desse termo? A promessa para um homem da cidade de Ur dos Caldeus, em que da sua semente nasceria um povo, e esse povo abençoaria todas as famílias da terra. Nasce um povo na história que tem uma trajetória de libertação, ou melhor, de escravidão, de libertação. E nesse processo, sacrifica um cordeiro e vai para uma saga, uma passagem para um lugar de paz e de shalom, uma terra prometida. E hoje, quando observamos no Novo Testamento, compreendemos que a chegada de Deus na pessoa de Jesus introduz essa manifestação histórica e profética, até mesmo quando observamos textos como João, capítulo 6, versículo 26. Quando lembramos daquele momento de multiplicação de pães. Você se lembra dessa história? Em João 6, 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais milagrosos, é porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quanta gente procura Jesus, não porque Ele é Deus, mas porque está com fome. E porque Ele tem pão. Ele tem essa capacidade de saciar a nossa fome. Há muitas pessoas que seguem Jesus porque sabem que Ele tem a possibilidade de saciar a nossa sede e a nossa fome. No versículo 27 ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha a linguagem de Jesus. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. De quem Jesus estava falando? Dele mesmo. Não trabalhem pela comida, mas trabalhem por uma comida que saciará vocês eternamente. E o Filho do Homem, ou seja, Jesus, dará a todos vocês. E isso vem da aprovação do Eterno, porque Ele colocou sobre Jesus o selo dessa aprovação. Jesus dizendo para o seu povo, no momento da multiplicação dos pães e peixes, que esse alimento que vocês estão comendo vão saciar vocês por um período. Mas haverá um pão que saciará vocês eternamente. E esse pão será representado na pessoa de Jesus. O novo Cordeiro. E mais do que o novo Cordeiro, o último Cordeiro. Se passado, em toda a história, mais de 3.024 anos, nós estamos hoje, de trajetória em que a Páscoa foi celebrada, olhando para um cordeirinho sacrificado no deserto, e tantos outros cordeirinhos sendo sacrificados de tempos em tempos. Houve um momento que Deus sentiu o sangue desses animais e se enjoou, porque já não havia significado para o povo. A gente peca, a gente erra, a gente falha com Deus,
mata um cordeirinho e está pago. Seria necessário na história chegar o último cordeiro. Não um cordeiro que apagasse o nosso pecado. Não um cordeiro que ficasse nos umbrais da nossa porta para não permitir que a morte fosse barrada. Mas um cordeiro de Deus, que se manifestasse diante de nós a partir de um ensinamento muito profundo, que está em Mateus capítulo 6, versículo 11, quando ele nos ensina a orar. Que ele diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. No Antigo Testamento, lá no deserto, o povo hebreu, na sexta-feira, recebia uma porção dobrada do pão. E por que uma porção dobrada do pão? Porque sobrava pão para o dia seguinte, o pão de amanhã. Amanhã seria sábado. O sábado para o hebreu é um sábado sagrado, é o dia do Shabat, Shabbat Shalom, o dia onde que o hebreu, até nos dias de hoje, não trabalham. Se você já se aprofundou em pesquisa, sabe que os judeus ortodoxos hoje não apertam nem o botão do elevador, se eles moram num edifício, no dia do sábado. O elevador já é programado para parar de andar em andar, para que eles não tenham nem o trabalho de levantar a mão e apertar o botão. O Shabbat Shalom, o sábado, o dia do não trabalho, foi identificado no deserto, quando Deus mandava uma porção dobrada desse pão sagrado, e esse pão sagrado era identificado como o Shabbat Shalom, o pão para amanhã, o pão para o dia do não trabalho, o pão que vocês não vão precisar nem fazer colheita, vocês vão receber ele e já terão ele preparado para o seu alimento no sábado. O pão do descanso. O Novo Testamento identifica esse pão na pessoa de Jesus. Jesus, que provavelmente orou em aramaico esse texto, disse: dá-nos hoje o pão de amanhã, dá-nos hoje o Shabbat Shalom. Dá-nos hoje o Shabbat Shalom, o pão para o descanso, o pão para o dia do amanhã, para o dia de paz, para o dia de justiça, para o dia de acolhimento, para o dia da redenção. Quem é o pão de amanhã? Jesus. O pão do Shabbat Shalom. Por isso que hoje nós não celebramos o sábado como um dia sagrado, no sentido de não trabalhar. Porque nós identificamos em Cristo que o Shabbat Shalom foi derramado sobre todos nós, para todos os dias. O pão de amanhã está dado para cada um de nós no dia de hoje. Amanhã, segunda-feira, Shabbat Shalom. Terça-feira, Shabbat Shalom. Quarta, quinta, sexta, sábado. E no próximo domingo, quando nós nos reunimos, celebramos a semana do Shabbat Shalom. Porque o dia do descanso é todos os dias. O dia do descanso é compreender que Deus se fez alimento para todos os dias. O pão para o dia do descanso, para o dia da paz, o Shabbat Shalom, é Ele mesmo, Jesus Cristo, o Nazareno. A ceia, como um novo e último memorial. Foi na sexta-feira da paixão que Jesus foi entregue ao matadouro para que o seu corpo fosse dilacerado. Por conta de mim, por conta de você, por conta de todos nós. Aquele cordeiro, Jesus, foi morto. Representado na pessoa de Jesus, o último cordeiro que seria sacrificado. Não haveria mais necessidade de sacrifício de nenhum animal. Porque de uma vez por toda, na pessoa de Jesus, nós teríamos o último cordeiro que morreria, que seria sacrificado, e assim o fez. E assim aconteceu, ele foi sacrificado, foi levado ao matadouro.
O seu corpo foi dilacerado. E ele sangrou. Ele derramou todo o seu sangue, a ponto dos guardas chegarem e afetarem uma lança à sua lateral e perceberem que não havia mais sangue a ser derramado, senão água. Um corpo dissecado, sofrido, corrompido, escandalizado, envergonhado, na cruz do Calvário. E tudo isso para que nós não viéssemos a sofrer as consequências dessa maldade e dessa injustiça. Jesus está dizendo para todos nós que no seu mundo, no nosso mundo, esse mundo ele é cheio de coisas. E a sua alma, ela tem fome. Mas a fome que você tem, só Jesus pode saciar. É como se Jesus estivesse dizendo: tudo que eu tenho para te oferecer é tudo que lhe basta. O que te basta, eu te dou. O meu corpo, a minha vida, o meu sangue. João, capítulo 6, no versículo 34, nós vemos Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Em João 10:10, ele diz que o ladrão vem não só para roubar e matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E ele complementa dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Nasce na história uma nova aliança com todas as famílias da terra. Nasce na história uma nova aliança com toda a gente. Nasce na história uma aliança feita com todos os seres humanos, com toda a gente, com todas as pessoas, todas e todos, com todas as existências. Deus determina uma aliança com todos os povos, com todas as gentes. Jesus, o Cordeiro de Deus, que é anunciado por João Batista, que vem do deserto e quando fita os olhos em Jesus, dizem: vejam, Jesus, é Ele. Vejam, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando fita os olhos em Jesus, celebra e grita ao povo dizendo: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é um cordeirinho comum, não é um carneirinho comum que a gente vai sacrificar e que aquele sangue vai nos proteger, vai nos livrar do mal. Não, nós estamos falando de um cordeiro que tira, ele não apaga, ele não camufla, mas ele tira o pecado do mundo. E em definitivo, no teu corpo e na sua pessoa, nós veremos que nós teremos de fato o resgate de todo o anseio da morte, de todo o anseio das injustiças. É em Jesus que nós temos a oportunidade de dar um basta para o mal, de dar um basta para a morte, de dar um basta para as injustiças. Todo sistema opressor terá Deus como inimigo, e nós levantamos contra todos os sistemas opressores, em nome de Jesus. O Cordeiro que morreu por nós, e mais, venceu a morte, porque aquele Cordeiro era santo, imaculado, não tinha pecado sobre si. E por não haver pecado sobre si, a morte não pôde barrar. Porque o salário do pecado é o quê, meus irmãos? E quem não tem pecado?
não recebe morte. Jesus, sem pecado, barrou o movimento da morte. E eu lembro da minha juventude, quando via os pastores pentecostais celebrando esse momento, que eu acho extraordinário, porque eles celebravam e pulavam e dizendo, era festa no inferno. Todos estavam vibrando, porque finalmente eles conseguiram crucificar Jesus. Mas quando Jesus chegou nos infernos, todos ficaram paralisados, porque os infernos não poderiam impedir o movimento de Jesus, porque haveria um poder maior sobre ele. Ele pegou a chave da morte e disse para os infernos, onde está, ó morte? O seu aguilhão, a sua capacidade de ferir. Onde está, ó morte, a sua vitória? Dá-me aqui. A chave da vida, a chave da morte. É Ele quem decide. E Ele decidiu dar para cada um de nós a vida eterna. A vida permanente, a vida que não acaba, a vida que flui, mas que não é uma promessa para além, é uma promessa que começa agora. A vida eterna que Deus nos confiou é o reino de Deus inaugurado. Então isso que nós estamos vivendo aqui, quando nos reunimos como igreja, como família, é a compreensão e o resultado da manifestação do reino de Deus que já está no meio de nós. Jesus no meio de nós, visto na vida de cada um e de cada uma de vocês. Jesus substituiu a Páscoa nessa nova celebração. Uma aliança com todas as famílias da terra. Porque a fé cristã não é só mais acreditar na libertação ou na liberdade. Não é só mais um exercício de acreditar na liberdade. Mas a fé cristã é mais do que um exercício de acreditar. É um exercício de compreender que nós já vivemos a própria liberdade. Nós somos a liberdade encarnada. Nós somos sujeitos livres, libertos, porque compreendemos em Jesus o seu movimento de resgate e de restauração. Volto para o texto inicial, Lucas 2, 22, 15. Jesus olhou para os seus discípulos como olha para você, como olha para mim, como olha para cada um de nós, dizendo, vocês não sabem o quanto eu desejei comer essa Páscoa com vocês. Vocês não sabem, vocês não têm ideia o quanto eu desejei comer essa Páscoa com vocês. Essa frase aqui me leva para muitos lugares. Porque nós estamos falando de um Deus eterno. Um Deus que está fora da eternidade. E que é muito louco isso. Um Deus que não está preso no tempo. Vivendo na eternidade, olhou para o tempo. E pode ser que ficou angustiado e ansioso com a nossa condição de estar preso ao tempo. E analisando o tempo, ele falou, não vejo a hora de eu resolver esse negócio aí. Lembra? 420 anos de escravidão. Os processos, os reinados. Né? Quanto tempo para o povo compreender como deveria ser o movimento do reino de Deus. Quantos erros, quantos acertos, quantas falhas. A chegar a um ponto de olhar a terra e não conseguir observar um justo com quem ele pudesse confiar. Mas olhar para o lado e ver que poderia entregar o seu filho como sacrifício vivo de resgate para que essa terra não, para que essa humanidade não fosse dilacerada e morta, destruída. Deus preferiu manter-nos vivos, entregando o seu filho ao nosso favor. E quando Jesus entra na história, no tempo, ele diz, vocês não sabem quanto eu desejei, quanto eu estive ansioso para comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer.
Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Jesus olhando para os seus discípulos e falando, essa aqui é a última Páscoa que vocês vão fazer com a memória naquele cordeirinho morto. É a última Páscoa que vocês terão como exercício de memória no sacrifício de um cordeiro. Mas agora vocês recebem um cálice e vocês darão graças, dizendo, tomem isso e compartilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Vamos à mesa? Obrigado por me ouvir por 45 minutos. Mas eu diria mais tempo. Vocês sabem que tem muitos detalhes aqui que não foram compartilhados. Mas nós precisamos percorrer esse trajeto, porque a ceia de Jesus é uma ceia importante. Uma ceia importante para a nossa celebração e eu quero convidá-los e convidá-las a participar desse momento. Amém? Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu peço para que você não coma do pão e nem beba do cálice até que todos se sirvam, porque nós queremos fazer esse momento de maneira conjunta, até para que nós possamos compreender também a dimensão desse significado, que é esse processo que nós estamos fazendo juntos. Amém? Receba do cálice e do pão. Esse é o cálice da nova aliança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o pão vivo que desceu do céu, o corpo que foi dilacerado, o corpo de dores, de sofrimento, que nos traz a memória da entrega de Jesus por cada um de nós. Louvamos a Deus pela oportunidade da partilha do pão, louvamos a Deus pela oportunidade do brinde, do cálice da nova aliança de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Receba o corpo de Cristo, receba o cálice da nova aliança, pegue esse pão que deixa de ser compreendido só como uma substância natural e passa a ser a representação do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Pegue esse cálice, o cálice que deixa de ser compreendido como uma substância natural e passa a ser também compreendido como a representação do sangue de Jesus que foi aspergido e derramado por todos nós. Mais do que isso, um cálice que nos dá a compreensão dessa nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A aliança que Deus fez desde o início com todas as famílias da terra, com toda a gente. Todos foram servidos? Louvamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse que esse pão é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu é o pão compreendido aos seus discípulos e agora por todos nós
como o corpo que foi dado em favor de nós. Ao comer desse pão, comam esse pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em memória de todo o seu movimento na história, para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de compreender, de nos compreender como seres livres. É graças a Cristo que nós temos a oportunidade de avançar contra todos os movimentos de morte e injustiça. Pode comer do pão, coma em memória de Cristo Jesus. E da mesma forma, depois de comer o pão, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança do meu sangue que foi derramado em favor de cada um de vós. Ao beber desse cálice, celebramos a aliança que fizemos com Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Um brinde à vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga a ela: um brinde à vida. Um brinde à vida. Saúde. Pode beber em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, por esse acolhimento, por esse abraço. Obrigado, Jesus, por nos proporcionar essa oportunidade de vivenciar a sua Páscoa. Porque a Páscoa de Jesus é a aliança não só mais para um só povo, mas para todas as famílias da terra. Obrigado por nos acolher, Jesus, e por nos permitir sentar nessa mesa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele renove, no brinde desse cálice e dessa aliança, um sorriso novo no seu rosto. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação da Ruá, do Espírito Santo de Deus, permaneça no meio de nós, sopre sobre nós, nos console. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você possa sair daqui com o coração saciado pelo Shabbat Shalom, o pão para o dia de hoje e para amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.